Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Mais um dia com vocês, que é sempre muito agradável. Esse momento de pausa, para que possamos estar dialogando, conversando. Agradeço onde você estiver por estar aqui hoje conosco. Tô esperando a vida giracional entrar. Vamos usar assim, né? Já entrou. Não, ela ainda não. Olá, pessoal. Volta aqui para ela. Tudo bem? Patrícia! Oi, Patrícia! Que bom estar com você aqui. Quero agradecer a todos, onde vocês estiverem, por estar aqui hoje conosco. Para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou Regina Nora, psicóloga clínica e hipnoterapeuta, analista junguiana. E estamos aqui hoje para conversarmos, trocarmos ideias, trocarmos informações. E quanto ao nosso convidado, Dr. Francisco Di Biase. Di Biase, ele é neurologista, neurocientista, tem vários livros editados sobre a consciência, construiu a teoria holoinformacional. Di Biase é nosso diretor científico no Instituto Milton Erickson de Petrópolis, no qual eu sou diretora-presidente. Satisfação estar hoje aqui com vocês e com o Di Biase, para que possamos conversar. Hoje nós estaremos conversando sobre a epigenética, um olhar da medicina e da psicologia. É uma ciência revolucionária que vem dar um novo enfoque na nossa consciência. Vocês vão gostar muito do que vocês vão ouvir do Dr. Francisco Di Biase. Ele daqui a pouquinho vai estar chegando. Mas eu vou falar sobre a epigenética com um olhar na psicologia. E ele vai falar com um olhar na medicina. E, logicamente, nós estaremos falando com um olhar integral, do homem integral, biopsicossocial e espiritual. Espero que vocês possam participar, porque nós vamos dividir o nosso café da manhã, a nossa live, em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou falar sobre esse meu olhar da psicologia. Como os ambientes e até mesmo os traumas podem ser repassados para os nossos descendentes. No segundo momento, oi, Di Biase, chegou! Eu já estava aguardando há um tempão, só que você não me aceitava. Estava aguardando? Eu tinha pedido para entrar e você não aceitou. Ficou, você não viu. Desculpa, Di Biase. Essa internet, eu vou te contar, esses ajustes,
dos nossos neurônios a essa nova realidade. Só você, como homem da consciência, da teoria holoinformacional, é capaz de ajustar. Eu já falei um pouquinho, de Biase acabou de chegar, né? De Biase, ele é o nosso convidado, mas ele é muito mais, né? De Biase, ele é o diretor científico do Instituto Milton Erickson de Petrópolis, filiado à Phoenix, Arizona, Fundação Milton Erickson. E de Biase é uma pessoa singular. Como eu falei há pouco, mas vamos repetir que nunca é demais falar das coisas boas, né? Das virtudes, das qualidades, né? De Biase é médico, é neurologista, neurocientista, o grande PhD único da América Latina. Na verdade, eu sou neurocirurgião. Hein? Na verdade, eu sou neurocirurgião. Ah, neurocirurgião. Fala um pouquinho de Biase, do seu trabalho, da teoria holoinformacional. Se apresenta você, melhor do que ninguém, para falar um pouquinho de você. Fala para o pessoal. O pessoal está... Na verdade, eu sou médico. Sou médico, neurocirurgião, neurologista, que fui me interessando para tentar explicar o problema da consciência. Consciência é uma coisa que foi muito assim, alijada do movimento científico nos últimos 400 anos, desde que, há 300 anos atrás, Descartes fez aquela separação de corpo e mente, né, do cogito ergo sum, né? A filosofia cartesiana separou o espírito, como falava na época, do soma, do corpo. E isso aí fez com que o estudo da consciência, do espírito, ficasse restrito à teologia e à religião. E na área científica se ficou estudando a parte do soma, né, corporal nas universidades, que estavam começando a surgir naquela época. 300 anos atrás, começou a surgir na França, a Universidade de Montpellier, por exemplo, e aí ficou restrito às universidades mais o estudo material das coisas. O estudo do espírito, da mente, não se falava e não se tinha nem como estudar direito isso, né? A partir de final do século XIX, o William James, que foi o criador da psicologia americana, depois virou filósofo, ele colocou uma coisa muito importante. Ele disse que consciência é um stream of consciousness, é um fluxo, né? Uma corrente de consciência, que você não tem como estudar isso pontualmente, porque é um processo, um fluxo contínuo, né? Que a gente utiliza na nossa vida do dia a dia. Aí, depois, no século XX, na metade do século XX, mais ou menos, nos anos 70, 60, 70, alguns pesquisadores começaram a se interessar em tentar estudar o problema da consciência. Um deles, que foi quem explicou as sinapses, as conexões entre os neurônios, utilizando, pela primeira vez, aplicando na neurociência, a física quântica. Foi o Sir, depois com o título de Sir da rainha, né? Sir John Eccles, foi premiado com o Prêmio Nobel de Medicina. E aí ele mostrou que, junto com um físico chamado Beck, que é possível você entender a liberação dos neurotransmissores nas sinapses. São os espaços, para quem não é da área, as sinapses são pequenos espaços microns, né? 2, 3 microns, onde o final do axônio, que é o prolongamento grande do neurônio, libera de umas vesículas que existem na pontinha. Quando chega ao estímulo elétrico, entram uns íons cálcicos ali, que liberam os neurotransmissores nessa fenda sináptica. Isso é tipo serotonina, dopamina, encefalina, isso tudo que você já ouviu falar. Você já vai entrar no... É que para me chegar... Eu falei para você pediu para me falar. Você pediu para me falar da teoria holoinformacional, eu tenho que dar as bases dela, né? Bem, meu amor, desculpa. Mas dentro do contexto, porque tem muita novidade, de Biase está trazendo muita coisa. Ele, como cientista, como neurologista, como médico, né? Ele vai dar uma grande contribuição hoje aqui na nossa live. Tá chegando para mim aqui, eu queria saber com vocês, vocês estão ouvindo bem o de Biase? Porque chegou aqui que está picotando
Eu perguntaria a Eu estou vocês... ouvindo muito bem você. De Biase está ouvindo. Vocês estão Muito ouvindo bem? O de Biase estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Por gentileza, responde pelo chat, que isso para a gente é fundamental. Eu estou aqui com o meu assistente, o Gustavo, que está observando no chat, e ele vai nos dizer, está tudo ok? Ah, que ótimo. Então tá tudo ok. Tá. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês, né, que estão chegando aqui. A Neide, a Matilde, olha, a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Então, vamos hoje dividir essa live em 3 momentos, se vocês estiverem de acordo, de Biase também. No primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a epigenética e a psicologia, a contribuição da epigenética, né? Como os ambientes e até mesmo os traumas podem ser repassados para os nossos descendentes. E Biase vai trazer uma experiência, uma informação sobre o Holocausto, que ele já contou para mim, me impressionou muito. Ele vai dar momentos assim dele. Você me lembrar. Eu te lembro. Eu vou dar essa, porque para mim foi marcante, foi um marco referencial da epigenética, né? No segundo momento, eu vou passar a bola para o doutor de Biase, que dará a sua contribuição sobre o olhar da medicina, a epigenética, a teoria holoinformacional, ok? E no terceiro, será aberto a vocês, a perguntas e respostas. Se não conseguirmos responder a todos, despreocupe-se, porque vocês podem estar enviando as perguntas e os e-mails de vocês pelo direct ou pelo chat, que nós iremos responder a todos, né, de Biase? Nem que depois a gente faça uma live só de perguntas. Claro, você manda. Se tiver muita pergunta, você pega todas aí, eles mandam para você, depois você passa para mim e a gente responde, talvez numa live. Sim. Vamos inovar essa forma de nós estarmos juntos, né? De uma forma diferente, mas estamos podendo trocar, pensar, dividir, multiplicar, não é verdade? Agora, antes de iniciar o nosso bate-papo, eu quero convidá-los a fazermos uma oração pela paz do mundo. Eu venho fazendo isso em todas as nossas lives. É sempre bom, eu quero lembrar que o propósito maior é a harmonia e a paz. Não tem nada a ver, não tem nenhum cunho religioso, tá bom? Então, seja qual for o seu credo, seja qual for a sua religião, eu quero apenas convidá-los a pedir pelo nosso planeta, por um mundo melhor. Podemos fechar os olhinhos nesse momento. Senhor, de paz, misericórdia e poder, pedimos o teu infinito amor para que chegue a concórdia, a paz para todos os continentes, para todos os governantes e para toda a humanidade. Senhor, que o teu amor e a compreensão estejam presentes na vida de toda a humanidade. Paz na terra, essa doce paz que vem do teu coração. Pedimos, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso planeta, por todas as nações, por todos os governantes, por toda a humanidade. Que assim seja. Você me lembrou? Eu tenho um livro, não sei se você conhece esse livro, chamado Caminhos para a Paz, que é um diálogo que eu fiz com o Prêmio Nobel da Paz, Albert Schweitzer. E o Albert Schweitzer tem uma frase que eu sempre considerei, desde a época do estudante de medicina, a máxima da minha vida, que é o seguinte: o bem é aquilo que preserva a vida. O mal é o que destrói a vida, notadamente quando ela está em plena florescência. O que tem acontecido no mundo de hoje? A paz não existe no mundo hoje, e há 5.000 anos que não tem paz, é só guerra continuamente, porque as pessoas acham que tem que invadir a casa do outro, estuprar a mulher do outro, e cada vez com tecnologias melhores, a ponto que hoje você fica
num salão cheio de telões, e dali você está, por satélite, vendo uma guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio e mandando fazer, dali apertando o botão e matando um monte de gente, né? Hoje se gasta no planeta Terra cerca de 4 milhões de dólares por minuto fabricando armas. 4 milhões de dólares por minuto. Isso é dados da Unesco. E só o orçamento militar dos Estados Unidos chega a quase a $1 trilhão. É uma coisa de maluco, entendeu? Eles mantêm esses porta-aviões nucleares, que são do tamanho de 2 Maracanãs, tem 20 mil pessoas morando a bordo daqueles, tem uns 10 daqueles, distribuída pelo mundo aí, tomando conta de tudo e promovendo guerra, porque eles têm que manter a sua indústria armamentista funcionando, senão eles falem. Nos Estados Unidos, cerca de 40 milhões de pessoas trabalham para a indústria armamentista. E na Europa são cerca de 30 milhões. Então, como eu costumo... a solução para a paz no mundo é parar de gastar dinheiro com arma, parar com guerra. Se só faz guerra hoje em dia, porque há interesse econômico. Como é o caso, por exemplo, dessa guerra na Ucrânia. Há interesse econômico tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, de manter aquela guerra, porque eles estão ali utilizando novos recursos militares desenvolvidos pelos seus cientistas, e estão utilizando isso para ver como é que funciona, entendeu? E se esquece do que eles estão fazendo com as pessoas. Já tem 10 milhões de pessoas que saíram da Ucrânia, acabaram com o país. Daqui a pouco o cara está maluco. Os caras são tudo psicopata, Biden, Putin. E o Putin já está ameaçando de usar uma arma nuclear. Já diz, mas os americanos já usaram no Japão, destruíram 2 cidades. Eu posso, se quiser, eu destruo uma. E se fizer isso, não vai ter guerra nuclear, não. Ele vai fazer isso, o pessoal vai falar, igual falaram da época da final da Segunda Guerra, quando utilizaram as bombas atômicas no Japão, e fica por isso mesmo. É a consciência, né, de Biase? Eu digo que o homem desenvolve o aspecto biológico, o aspecto psicológico, social, econômico, mas o homem tecnológico e para. E aí o homem constrói, o homem destrói, o homem constrói, o homem destrói. Eu acho que é a hora de despertar para essa consciência maior, né? O problema disso, sabe qual é? É que você tem uma quantidade muito grande de gente em situações muito ruins no mundo. A ONU disse recentemente, o presidente da ONU, que ele tinha que arranjar, nos próximos 6 meses, pelo menos $500 milhões com os membros para tentar acabar com a fome lá no Sudão do Sul. Porque senão, daqui a 6 meses, a população de lá vai tudo morrer de fome. Olha que coisa de maluco. Segundo eles, tem 1 bilhão de pessoas hoje no mundo. O mundo está com 8 bilhões de pessoas. Tem 1 bilhão passando fome. Quer dizer, esse pessoal não pensa em paz, não pensa em nada, não medita, não faz nada, nem oração.Esse pessoal está pensando em correr atrás de alimento para sobreviver. Verdade. E mais, tem mais 1 bilhão que só ganha mais ou menos $1 por dia. Meu Deus do céu. Esse vive correndo atrás de comida, né? De arranjar um jeito de comer. Sobrevivência. Né? Esse pessoal, são bilhões e bilhões de pessoas no mundo, não pensam em como acabar com a guerra, como fazer paz e tal, e fazer grupos de oração, de meditação, porque eles não têm, eles estão pensando só em sobreviver. Entende? É muito difícil, no mundo com essa quantidade de gente vivendo mal. Você, através de oração, de meditação, de visões holísticas, tentar mudar tudo isso. Você não vai mudar. Só muda isso mudando quem está no poder, ganhando com as guerras através da indústria armamentista. É a única saída. É verdade, é verdade. Isso aí é até assunto para uma live, né? Exatamente. Quem que tivesse interessado nisso, o meu livro Caminhos para a Paz... Caminhos para a Paz. Tem na Amazon Que editora? Qual é a editora? Tem como e-book na Amazon Books. Um livro digital. Ele já foi livro ele já teve como livro de papel, mas agora só tem digital. Acabou. O de papel era feito pela Universidade Albert Schweitzer, da Suíça, junto com a nossa Universidade Geral de Biase, aqui em Volta Redonda. Nós fizemos uma edição. Essa edição esgotou, aí eu botei na Amazon Books como um livro digital. Ok.
quem tiver interesse, o DiBiase está dizendo, né? Eu acho que vale a pena. Quem já está nesse nível de consciência, né? Preocupado com a realidade, vale a pena vocês lerem, tá bom? Travou. Então, vamos entrar um pouco hoje no nosso assunto, A minha sobre tela está dividida no meio. Fala com o seu assistente aí, que tem um símbolo do núcleo Regina Nora tomando conta da metade da tela. Ah, tá. É o marketing que entrou. Aí é o marketing. Já está desde o começo, não entrou agora, não. Já começou assim. Desde o começo, é. É porque o marketing... É uma flor de lótus. Mas não fala nada de vocês, não. Só tem uma flor. É um símbolozinho. Mas você está bem? Está confortável aí? Estou bem. Tá. Obrigada pelo... Mas é a equipe de marketing que entrou. Então, olha só. A única pessoa que eu conheço que tem assistente, equipe de marketing, gasta um dinheirão com tudo isso nas lives. É a única que eu conheço. Você realmente investe nisso. Eu? Todos os que eu conheço, o próprio pessoal faz as suas lives, sabe? Aprendem a fazer. Mas você não, você monta uma equipe e investe nisso. Cada um é cada um. Claro, claro. Eu preciso da minha equipe do meu lado. A epigenética deve explicar isso. A epigenética, o que é epigenética, né, meus amores? Falar de epigenética, porque nós estamos num papo aqui que não é o papo da live. Eu acho que faz parte. Já perdemos 10 minutos aqui. Vamos falar de epigenética. Você fala, então, dos aspectos psicológicos, depois eu falo, então, dos aspectos neurocientíficos. Então, a contribuição que eu tenho para trazer é que a epigenética, muitos aqui são profissionais da área, né? Mas sempre é bom relembrar, né? É um campo da pesquisa que investiga como os estímulos ambientais podem ativar determinados genes e silenciar outros. É uma ciência que ela trata dos estados dos processos mentais do comportamento do ser humano e das suas interações com o ambiente físico e social. E por ser uma área assim, da biologia, a epigenética estuda também as alterações nos funcionamentos dos genes. Logicamente, não envolve assim, necessariamente mudanças na sequência do DNA, isso o DiBiase vai colocar com muita propriedade, mas sim na forma como os genes são ativados ou desativados em respostas aos fatores ambientais. Para nós situarmos um pouquinho, podemos entender por DNA, que é o ácido nucleico essencial para a transmissão das nossas características aos nossos descendentes, e por genes, podemos entender que é um segmento de uma molécula de DNA responsável pelas características hereditárias geneticamente. Bom, então, eu gostaria de falar um pouquinho quanto ao olhar da psicologia. A epigenética ela tem contribuído muito para compreendermos como o ambiente em que nos encontramos influencia o funcionamento dos nossos genes. Podemos, assim, consequentemente, podendo até mesmo, consequentemente, afetar a forma como o nosso cérebro funciona e como nossos comportamentos se expressam através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Um estudo, eu trouxe assim para vocês essa informação do BBC, um estudo realizado no Hospital Monte Sinai, em New York, apontou que alguns filhos de sobreviventes do Holocausto possuíam um número elevado de cortisol, que é o hormônio geralmente relacionado ao estresse, né? Mesmo não tendo estado no campo de concentração. DiBiase vai trazer um exemplo que ele me colocou um dia e eu achei tão impactante que eu guardei. E, a partir disso, eu comecei a estudar epigenética. Olha só como as nossas ideias, as nossas informações contribuem muito, né, para o nosso desenvolvimento, né? Vamos pensar sobre isso. Há uma corrente, né,
de Biase vai poder também estar ratificando, de estudiosos, dentre ele o Bruce Lipton, e eu me incluo também. Escreveu a Biologia da Crença? Escreveu a Biologia da Crença. A biologia da crença, que considera que fatores ambientais, como também as nossas crenças, contribuem para a biologia humana e não apenas o DNA, gente. Logicamente, sem perder, nós não podemos perder de vista que há doenças que são causadas pelo gene, né? A diabetes, o problema cardíaco, o câncer, mas eu acho que está tudo muito conectado com o emocional também. Bom, eu acredito que sofremos grande influência do ambiente físico, emocional e energético. Isso eu vejo muito quando eu trabalho na captação psíquica, ou então quando eu trabalho na constelação familiar sistêmica. A gente percebe isso muito claramente, né? Podemos também, assim, né, perceber que o condicionamento exerce uma grande influência nos pensamentos e no ambiente que vivemos. Podemos até pensar com as crenças, como as nossas crenças podem nos fazer donos do nosso destino, através da nossa escolha. As crenças limitantes, que nós ouvimos desde criança, né? Todos vocês aí poderão estar assim pensando, ou até contribuindo no chat, quais são as crenças que vocês ouviram ou que ouvem ainda, não é? O bom não é para mim, né? A coisa do merecimento, né? Alegria de pobre, cuidado, hein, Gustavo? Alegria de pobre dura pouco, né? Dinheiro na mão é vendaval, entre outros, não é verdade? O que acontece? Quando nós somos crianças e o sistema neurológico não está completamente maduro, a ponto de poder discernir isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu aceito parcialmente. Não, isso eu aceito totalmente. Quando a criança, no seu desenvolvimento, não está o seu sistema neurológico totalmente maduro, ali vão sendo construídas essas informações que se transformam em crenças limitantes. Eu falo com meus pacientes, né? Como é que a gente pode perceber que é uma crença limitante? Quando você faz alguma coisa e se sente desconfortável, mas faz, porque você não há consciência do que está sendo feito, mas cria-se um estado desconfortável. Pode parar e ver que ele tem uma crença. E trabalha, e transforma. Nós somos co-criadores da nossa realidade, não é verdade? Então, eu acredito, né, que corpo e mente estão interligados de forma inseparáveis. Eu diria que não somente corpo e mente, não somente, também o espírito. Corpo, mente, o espírito, estamos todos conectados, né? Ciência e espiritualidade andam de mãos dadas. Podemos dizer que quando mudamos os nossos pensamentos, nós somos capazes de mudar a nossa realidade. Pois para o nosso cérebro, aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos é a realidade. Então, nós somos construtores, nós somos criadores, co-criadores. Vamos começar a trabalhar, né, esse novo paradigma que de Biase hoje vai poder estar colocando com muita tranquilidade para nós. Contudo, quando pensamos de forma positiva, podemos construir o quê? Nosso bem-estar. Podemos construir uma nova realidade. Pois, como eu disse, para o nosso cérebro, aquilo que imaginamos e pensamos é a realidade. E quando pensamos de modo positivo, podemos afirmar para nós mesmos e dizer, vai dar certo. Eu tenho habilidade para isso. Vou fazer acontecer. E tudo começa a mudar. Não é o outro que vai nos mudar.
Agora, se nós mudamos, o outro muda. Entende? O processo é de dentro para fora. Nós estamos muito condicionados das coisas virem de fora para dentro. É hora, gente, de darmos uma paradinha e despertarmos esse potencial, esses recursos, essas habilidades que estão aqui, ó, dentro de nós. E aí colocá-las em movimento. Você pode estar perguntando, como se sentir positivo? Como, Nora? Como é que se faz isso? Eu diria, gratidão diária. Gratidão por tudo. Eu acordo de manhã, olhando para o céu azul, com as nuvenzinhas passageiras, eu sei que atrás ali tem um sol lindo esperando por mim, agradecendo através da minha meditação. Primeiro, já falei com vocês, eu falo com Deus, depois eu falo com os homens, né? A meditação, a oração, frente a uma dúvida, não reaja, né? Para um pouquinho, respira profundamente. Faz 3 respirações profundas e depois toma uma posição, toma uma decisão. Pense sempre no aqui e no agora, que é a única coisa que nós podemos assegurar. O que eu posso assegurar no momento é que eu estou aqui com vocês e com DiBiase. Isso é uma realidade nesse momento. Tudo mais, para mim, passa a ser hipóteses prováveis, né? Então, é esse olhar, né, que eu gostaria de estar trazendo para vocês, né? Trabalharem esse pensamento, esse sentimento, as emoções, procurar entender, né? Fazer uma indagação profunda. Qual é a emoção que me ajuda a crescer? E qual é a emoção que atrapalha o meu crescimento? Dialoga com suas emoções, dialoga com seus sentimentos e vai fomentando a plasticidade neuronal para a formação de uma nova rede neural, onde novas atitudes e comportamentos podem começar a acontecer. Mas isso é um processo, né? Agora vamos ouvir o DiBiase, né? Eu gostaria agora de passar a fala para o DiBiase, que vai poder estar falando da medicina, da epigenética, e no finalzinho nós vamos abrir para pergunta e resposta. Antes de encerrarmos o workshop, nós vamos fazer uma visualização para condensar todas essas novas informações, esses novos conhecimentos que estão chegando até nós, ok? Agora, com a palavra, Dr. Francisco DiBiase. Ok. Bom, a epigenética é uma ciência nova. Ela surgiu assim, mais ou menos no final do século XX. Até o final do século XX, dos anos 90, havia um dogma na medicina, na neurologia, na neurociência, de que neurônios não se reproduziam. E aí havia aquela falácia, aquela coisa que todo mundo acreditava, que a gente ia envelhecendo, ia perdendo neurônios, e com isso nós acabaríamos caducos, demenciados no final da vida. Tá? Nos anos 90 se começou a ver que isso não era verdade, que os neurônios podem ser estimulados através de fatores de crescimento neuronal que existem no nosso corpo e outras técnicas de laboratório, e ele consegue se reproduzir em laboratório em placas de Petri. Tá? E aí, então, se viu que o cérebro não era essa coisa que ia deteriorando com o tempo, que existe todo um processo de reativação neuronal, de reprodução neuronal. E aí que se começou a estudar isso em algumas áreas do cérebro, principalmente nos hipocampos. Os hipocampos são mais áreas aqui por dentro da lateral do cérebro, aqui é o lobo temporal. Né? Por dentro do lobo temporal tem umas estruturas assim, que parece até aquele hipocampo, aquele... não é peixe, né? Um ser vivo que vive no mar, então chamaram de hipocampo. E esse hipocampo se conseguiu confirmar que ele tem uma neurogênese, que ele, quando estimulado, ele é o centro da memória recente. Tudo que você aprende, tudo que você vai escutar aqui hoje, por exemplo, vai ficar no seu hipocampo. Ele consegue, de uma forma muito rápida, guardar todas essas informações. É a chamada memória recente. E aí, estudando tudo isso, se viu o seguinte, que
Essas memórias recentes ocorrem através de criação de novos circuitos neurais, da neurogênese que a gente fala, que conseguiu se comprovar que existe nesse hipocampo. Depois isso foi, com a evolução das pesquisas, se mostrou que ocorre em um monte de lugares no cérebro a reprodução dos neurônios e a criação de novas redes neurais. E aí se viu uma coisa muito interessante. Quando você aprende, e essa memória, comportamento, memória, fica aqui no seu hipocampo, quando você dorme, principalmente através do chamado sono REM, REM é REM, de Rapid Eye Movement, né? Movimentos oculares rápidos. Quando você sonha, você tem movimentos oculares rápidos. Isso é fácil de vocês verem em criança. Criança sonha muito, nenenzinho. Se você olhar, você vai ver por debaixo da pálpebra que o olhinho está mexendo muito. É porque ele está sonhando. Tá? Nessa hora, o eletroencefalograma, os mapeamentos cerebrais, mostram um tipo de atividade cerebral que parece até atividade de vigília. E esse tipo de sonho está relacionado com a liberação de determinados genes, principalmente um gene chamado ZIF268, que são genes de estimulação e reprodução neuronal. Então, muitos trabalhos demonstram, principalmente dois caras chamados, no final dos anos 90, Morris e Leishman, conseguiram demonstrar que o hipocampo tem essa coisa de memorizar tudo que é informação recente e que, através da fase de sono, não de sono de ondas lentas, que é a fase inicial do sonho, a fase do sonho de atividade que você está sonhando, tem a capacidade de regenerar, de criar novas redes neurais durante esse período de sono REM. E isso ocorre através de um diálogo entre o hipocampo e o córtex cerebral. Então, essas informações, que eram informações recentes, são transformadas em informações de memória a longo prazo no córtex cerebral. Tá? E quanto mais você sonha, mais faz esse diálogo, essa interação com o córtex, mais a memória vai ficando consolidada. Então, no córtex isso é consolidado. E esses caras conseguiram demonstrar, o Morris e o Leishman, que se em animal, se você faz isso e não deixa o animal dormir, e extirpa o hipocampo cirurgicamente, a memória desaparece, porque não houve essa interação com o córtex cerebral, esse diálogo com o córtex cerebral, para consolidar a memória a longo prazo no córtex cerebral. Se o animal dorme, e aí ele vai sonhar, vai ter essa fase REM, você depois pode tirar o hipocampo cirurgicamente, que a memória está consolidada no córtex. Entende? Então, eles comprovaram esse mecanismo todo assim. Isso foi muito importante pelo seguinte, porque se viu que essas criação de novas redes neurais durante o sono REM tinha a ver com esse processo de neuroplasticidade. O processo de neuroplasticidade é um processo que ocorre da seguinte maneira. Você sofre um estímulo na tua vida, uma novidade que você tem contato, uma psicoterapia, uma meditação, o que seja. Conhece uma coisa nova, uma música nova, lê alguma coisa nova, isso tudo vai entrar pelo seu córtex cerebral, mas vai direto para o hipocampo. No hipocampo, isso tudo vai formar uma memória recente. Tá? A área de memória recente. E aí, quando isso acontece, o que está acontecendo em termos moleculares é o seguinte. O hipocampo ele faz parte de um circuito cerebral interno que é o sistema límbico. Você já deve ter ouvido falar do sistema límbico. É um sistema relacionado, em sua maior parte, com o processamento de emoções. Faz parte o hipocampo, a amígdala, o hipotálamo, que é o centro da vida vegetativa, do sistema nervoso simpático e parasimpático, que ativa ou desativa os seus órgãos internos. E aí esse circuito todo do sistema límbico, ele é ativado. O hipocampo estando sendo ativado, criando memórias recentes, ele ativa todos esses circuitos. Esse circuito estimula esse hipotálamo. Esse hipotálamo libera
uns pré-hormônios chamados fatores de liberação hipotalâmica. E o hipotálamo é conectado com uma glândula que tem na base do cérebro, por um pedúnculo. Essa glândula é a maestra de todas as glândulas, que é a hipófise, ou pituitária. E produz dezenas de hormônios. Então, o hipocampo, através desses fatores de liberação hipotalâmica, estimula a hipófise libera os seus hormônios. Hormônios são proteínas circulantes, informacionais, que geram uma dinâmica informacional, eles levam uma informação. Aquilo que ocorreu no sistema límbico ali, na memória recente do hipocampo, e no sistema todo límbico, se você teve, por exemplo, uma emoção intensa, isso é transformado no hipotálamo em uma molécula de fator de liberação hipotalâmico que estimula na hipófise a liberação de alguns hormônios. Por exemplo, no caso de uma situação emocional de estresse, existe um eixo que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal. É um eixo muito conhecido, principalmente em medicina psicossomática. Você está estressada, você estimula o hipotálamo, que estimula a hipófise libera ACTH, que é um hormônio chamado adrenocorticotrófico, como o nome diz, adrenocorticotrófico. Tem trofismo, uma atração pelo córtex da glândula adrenal ou suprarrenal. E aí vai estimular a suprarrenal a liberar o cortisol, que é um dos hormônios de estresse. Ao mesmo tempo, através do sistema nervoso autônomo, que também nasce no hipotálamo, você estimula a liberação de adrenalina pela medula da suprarrenal. Então, a adrenalina e cortisol estimulam o seu organismo todo para o que a gente chama um comportamento que já existe muito antes de nós na evolução, que é o comportamento de luta e fuga. Estimula você para lutar ou fugir. E aí você, estando numa situação de estresse, você analisa se vai fugir. Quando a coisa é muito instantânea, muito rápida, você não tem tempo nem de pensar para decidir. A decisão é instintiva, é uma reação molecular que libera esses hormônios e você toma uma atitude, por exemplo, de repente deu de cara com um carro que vai te atropelar, você pula e se livra daquilo. Agora, esse processo todo, ele é um processo assim, ele vai, libera esses hormônios, a situação desaparece e volta ao normal. Né? Aumenta a liberação dos hormônios, aumenta a ativação do seu coração, com aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, né? E essa taquicardia, essa taquipneia e mais outras alterações que ocorrem, uma inibição da digestão, inibição do crescimento, isso tudo faz com que você fique com uma capacidade, libera dopamina no teu cérebro, que faz com que você fique com uma capacidade enorme de tomar decisões rápidas. Isso na fase inicial de uma situação de estresse aguda. Aí você libera esses neurotransmissores, hormônios, tudo, e você toma uma atitude. Os seus músculos passam a ter mais circulação, por causa da adrenalina, a sua pressão aumenta um pouco, a glicose aumenta também na circulação, para você poder ter mais energia, que todas as nossas células funcionam, nossos trilhões de células funcionam bem, porque eles tiram energia da glicose circulante, né? A glicose é a energia do nosso corpo. Desculpa, eu tô saindo de uma gripe. Tem uma aguinha aí, não? Tem uma aguinha aí do lado? Eu tô saindo de uma gripe, né? Tô com um pouco de tosse, de rouquidão. Mas aí, o que acontece se esses estímulos se tornarem crônicos? Um estresse crônico. Por exemplo, tu trabalha num escritório e o teu chefe a fim de mandar você embora e fica te dando coisas que ele sabe que você não vai conseguir terminar, te estimulando, te sacaneando, e você vai ficando estressada com aquela situação diária, não consegue superar aquilo, e está ocorrendo toda essa liberação hormonal em você para permitir um comportamento de luta ou fuga. Só que o comportamento de luta ou fuga não está se manifestando, porque você está segurando a coisa, porque você precisa do emprego. Ter dinheiro no final do mês para alimentar seus filhos. Aí você segura, como a gente fala aí na gíria, ele está engolindo sapo. Isso vai gerar uma inversão de tudo isso que eu falei.
Esses hormônios, então, vão começar a provocar no teu organismo alterações, como, por exemplo, uma persistência da adrenalina circulante vai te tornar hipertenso. Aumento da glicose continuamente pode se transformar num diabético. Tá? E dezenas de outras coisas, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Então, o que acontece? Você passa a desenvolver doenças, que a gente chama doenças de adaptação ao estresse. Você fica hipertenso, diabético, e começa a ter alterações da cognição, da memória. E pode, se você é uma pessoa com uma tendência genética, por exemplo, Alzheimer, até desenvolver uma demência. Entendeu? É uma questão de tempo, com esses estímulos anormais continuamente no teu cérebro. Quando você faz um tratamento, digamos que você esteja fazendo uma psicoterapia, falando da área de vocês, você está ali com essas situações hormonais de neurotransmissão ocorrendo e transformando você numa pessoa doente, hipertensa, diabética e irritada, com alterações de memória grave. E aí você vai fazer uma terapia. O que o terapeuta tem que fazer? Os circuitos neurais que foram criados com essa situação toda, eles não vão desaparecer. O que a terapeuta tem que entender é que ela tem que desviar disso. Entendeu? E começar a criar situações novas com circuitos novos, circuitos positivos. Através da plasticidade, né? Exatamente. Fomentando a plasticidade. Porque na medida que a pessoa adquire novas percepções, há uma mudança bioquímica celular. Pois Não é verdade? Exatamente. Então, quando isso tudo está ocorrendo, no sistema límbico, na hipófise, liberando esses hormônios, a parte molecular da coisa é o seguinte: o hormônio é uma molécula que entra na circulação e ele vai estimular a membrana das células. Tem uns receptores na membrana das células, das suas trilhões de células, e esses hormônios vão estimular esses receptores. Esses receptores vão gerar segundos receptores que vão da membrana celular até o DNA, até o núcleo, aonde vai estimular a determinados genes que são relacionados com a geração de informação para criar proteínas. Como isso ocorre? O DNA é acoplado pelo RNA. DNA é ácido desoxirribonucleico, uma molécula enorme, uma macromolécula, formada por sequências de 4 tipos de bases, que a gente chama, bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. Aí o RNA vem e acopla aquela molécula que vocês conhecem em espiral, que tem 2 fibras em espiral. As fibras se separam, o RNA entra e copia aquela informação dessas bases nitrogenadas todas. Essas bases nitrogenadas, cada 3, a gente chama de tríades ou triplets, são relacionadas com um dos aminoácidos que existem na natureza e que são essenciais para a vida. Os 20 aminoácidos essenciais para a vida estão codificados a cada 3 bases nitrogenadas. Por exemplo, adenina, guanina e citosina corresponde ao aminoácido triptofano. Então, o RNA pega essa informação e vai levar essa informação do núcleo até o citoplasma da célula numa organela celular chamada ribossomo, onde isso vai ser lido. Quando o RNA passa essa leitura para o ribossomo, um outro tipo de RNA, chamado RNA transportador, é ativado, e ali, na hora que fala, um triplet daquele, fala: isso aqui é o aminoácido triptofano. Esse RNA transportador pega o triptofano na célula, que vem da nossa alimentação de proteína, de carne, por exemplo, de leite, de queijo. Você se alimentando com isso, você está botando proteína no teu corpo. E aí tem triptofano circulando, esse RNA transportador pega esse triptofano e leva ao ribossomo. O ribossomo encaixa ele, então, junto com os outros que estão vindo com as tríades sequenciais, formando, então, um monte de aminoácidos em sequência, através de uma ligação chamada ligação peptídica. Essa ligação peptídica, então, vai aumentando a cadeia molecular de aminoácidos. Mais de
30, 40 aminoácidos em fileira, é uma proteína. Tem proteínas até de 400 aminoácidos. E essas proteínas todas têm uma função no nosso corpo. Você produz milhões de proteínas no nosso organismo. E elas têm funções. Se você alterar ali uma proteína, você vai gerar que um determinado tipo de cadeia molecular do corpo, cadeia metabólica, por exemplo, não funcione. E aí gera uma doença. Entendeu? Bom, aí então forma, digamos que então que você gerou lá no seu sistema límbico emoções que ativaram o hipotálamo, ativaram a hipófise liberou o hormônio estimulou a membrana da célula, que estimulou o núcleo da célula, o DNA acoplou com o RNA levou a mensagem para o ribossomo e foi criada essa proteína relacionada com a atividade emocional que você está tendo. Essa proteína é específica daquela atividade emocional que você está tendo. Essas proteínas, quando são liberadas, retornam, estimulam tudo no teu corpo e retornam também ao cérebro. Normalmente, isso está ocorrendo no núcleo do próprio neurônio. Então, lá no próprio cérebro, essas proteínas vão fazer com que se criem novas redes neurais. Redes neurais são feitas de neurônios cujas membranas e os axônios, que são os seus prolongamentos grandes, e os dendritos, que são prolongamentos pequenos, têm nas membranas proteínas e lipídios. Então, com essas proteínas e mais lipídios que estão ali nos neurônios, você cria novas redes. Tem um barulhinho aí acontecendo, né? Não, é que estão chegando perguntas. Nós temos 20 minutinhos só. E aí, então, essas proteínas formam, então, vão estimular a formação de novas redes dos neurônios. Os axônios começam a se juntar e tal e formam uma rede nova. Essa rede é relacionada com aquela emoção que você teve lá no sistema límbico. Tá? Na visualização de Biase, vamos fazer isso. Vamos formar novas redes. Você pode. A gente sabe hoje que esse sistema todo, vamos dizer assim, mente, sistema límbico, cérebro, né? Hipófise e célula, isso leva, até o núcleo da célula, isso leva cerca de 120 minutos para ocorrer. 90 a 120 minutos esse processo metabólico ocorre. Então, durante um processo terapêutico, né? Que normalmente é de uma hora e 20. Se você fizer uma terapia de 40 minutos, como muita gente faz, não dá tempo desse processo ocorrer. Aí você interrompe e fica aquela coisa que nunca acaba. A pessoa fica anos fazendo terapia e nunca acaba, porque está sempre interrompendo. A minha terapia, normalmente, as minhas sessões é de 1 hora e 20. É isso aí. É justamente para ver o círculo, né? O círculo de neuroplasticidade, chama. Isso. Então, está chegando perguntas. O Milton Erickson, ele não sabia disso, que na época dele, nos anos 50, não tinha esse conhecimento. Mas, intuitivamente, ele percebia que as terapias só funcionavam bem se ele passasse de 90 minutos. Verdade. Então, ele ficava 90, 120 minutos, aí ele sabia que a pessoa realmente passava por algum processo que estabilizava realmente no cérebro dela uma informação. Desencadeava o processo e ia continuar. A gente desencadeia o processo no consultório, né? Nesse período de 1 hora e 20. Claro, mas o processo continua. Claro. Aprendeu ali com a terapia alguma coisa, quando ela dormir, vai ocorrer esse diálogo entre o hipocampo e o córtex, consolidando essa memória. Mas precisa estar tranquilo, ter um sono tranquilo, sonhar, entendeu? Então, se a pessoa está estressada, não dorme, agitada, irritada, é difícil dela fazer esse processo. Aí ela precisa de terapia que vá acalmando ela, né? A terapia auxilia, né, a esse processo, a essa interação, né? Então, quando o Eric Kandel, que ganhou o prêmio Nobel no ano 2000, ele era psicanalista, depois virou neurocientista e descobriu todo o processo de memória molecular. Ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Ele diz que fez uma profecia até, lá no ano 2000, de que com o aumento da capacidade de definição de imagem dos nossos sistemas de neuroimagem,
vai chegar num ponto em que esses processos vão liberar neurotransmissores no seu cérebro, poderão ser analisados numa máquina. E isso realmente agora já acontece. Você pode, por exemplo, fazer uma ressonância funcional ou uma tomografia com emissão de pósitron e ver qual a área do seu cérebro tem déficit de serotonina e de dopamina. Aí o teu paciente entra numa terapia. Aí a terapia, depois de 6 meses, funcionou, a pessoa está muito bem. Você manda fazer outra ressonância funcional, aquelas áreas estão cheias de dopamina e de serotonina, porque os circuitos voltaram a funcionar normalmente, entendeu? Então você pode até confirmar se a sua forma de terapia está funcionando. É verdade. Então, olha, isso que de Biase está falando, o que eu trouxe, se a pequena colaboração, isso tudo vocês poderão estar vivenciando no meu workshop, que eu vou realizar no dia 8 de abril, às 10 horas da manhã, transcendendo a ilusão através de uma nova consciência, onde tudo que falamos aqui, muito mais, vocês irão vivenciar através de exercícios, meditações, visualizações. Eu penso até, se de Biase me der o prazer, convidá-lo para a abertura do workshop, se tiver o tempo disponível, Sim. puder. Posso sim. Ai, obrigada. Aí, ó, já estaremos com o de Biase abrindo conosco o workshop. Transcendendo a ilusão através de uma nova consciência. Vamos transcender tudo que a gente acha que não é capaz e vamos nos entender, vamos nos encontrar como parte desse todo, e esse todo também está em nós. Nós temos toda a informação do universo dentro de nós para fazermos as mudanças que nós desejamos fazer na nossa vida. Quebrando os velhos padrões, deixando as crenças limitantes se transformarem em crenças libertadoras, em crenças de merecimento, ok? Esse negócio da ilusão da realidade que a gente vivencia é uma coisa já filosoficamente muito antiga. Nos Vedas do hinduísmo, eles já falavam em Maya, que era a ilusão da realidade. E no taoísmo, na China antiga, eles também falam nessa ilusão. E que a única maneira de você superar isso é você fluir na correnteza do Tao, no fluxo total do Tao. Tao é o caminho, vamos dizer assim, do universo, o caminho da natureza. Então, se você cai nessa correnteza, você vai nadando a favor da correnteza, as coisas vão acontecendo na sua vida. Agora, se você tenta evitar isso, alguém te fala, é melhor você, na sua vida, estudar informática, nós estamos na era da informação, e você tem alma de poeta, alma de ator. Deixa de ser um ator para estudar informática, vai ser um cara limitado que vai sofrer a vida inteira fazendo uma profissão que só te estressa. Ele vai ser um cara estressado, cheio de problemas, cheio de doença. Entendeu? Porque é uma profecia na correnteza normal. Não caiu na profecia realizadora. Nós mesmos profetizamos. Não adianta, eu não consigo, eu não posso. Exatamente. Temos que quebrar tudo isso, quebrar todos esses padrões. Então, eu convido vocês, no dia 8 de abril, estarem comigo e com o de Biase. Obrigado, de Biase, por estar. Cai que dia da semana? Sábado, pela manhã. Ótimo. Sábado eu posso. E é de 10 a 1 hora, são 4 horas só, é rapidinho. Esse workshop eu apresentei no México ano passado, no congresso que teve. E foi muito bem recebido, né? As pessoas depois comunicaram comigo através das vivências, das experiências, porque eu uso a hipnose. Toda hipnose é auto-hipnose. Vocês vão aprender a utilizar a auto-hipnose através de exercício, através de meditação, visualização. E deu muito certo, as pessoas gostaram muito. Eu falei, por que eu não trago para o Brasil? Eu estou trazendo, e agora, logicamente, com essa contribuição do de Biase, nós vamos estar adaptando, e eu espero por vocês. No site de vocês, daí do Instituto, tem um artigo meu sobre essa parte de neuroplasticidade, o diálogo mente, cérebro e DNA. Tem lá. Sim. Você pede ao pessoal, pede essa gente toda para acessar lá e baixar, que tem tudo isso que eu falei com mais detalhes e mais extenso, mais desenvolvido, entendeu?
Tem um artigo de Di Biase, sim. Di Biase é diretor científico e tem vários.